Então, eu quero começar falando, né, como que a nossa relação com a nossa mãe, ela acaba sendo uma porta para a nossa conexão com o feminino, né? Então, através da abordagem sistêmica mesmo e da metodologia que a gente utiliza, que é a metodologia Encontre Seu Lugar, e de todo o trabalho que eu venho fazendo, né, há muitos anos, que vai ficando mais claro cada vez é que pra gente é que a nossa mãe, né, ela acaba sendo uma porta de entrada, assim. Ela acaba sendo um importante caminho de conexão com o feminino. E por quê? Né? Porque é através da nossa conexão com a nossa mãe que a gente acaba se conectando com outras mulheres do nosso sistema familiar, né? Aqui a gente utiliza abordagem sistêmica. Então, quando a gente olha para isso, né, para a nossa conexão com a nossa mãe, ela acaba sendo uma possibilidade da gente se comunicar e acessar mesmo a sabedoria feminina que vem de muitas e muitas mulheres que vieram antes de nós. Ou seja, a sabedoria de outras mulheres da nossa família, elas chegam até a gente, ela chega até a gente através da nossa mãe, através da nossa conexão com a nossa mãe e através da nossa relação com a nossa mãe, tá? Então, é por isso que a gente trabalha na abordagem sistêmica tantas questões com a nossa mãe. E a gente, se a gente quiser de fato acessar essa conexão com o nosso feminino, especialmente a sabedoria feminina, né, que vem dessas outras mulheres, a gente precisa olhar com sinceridade para nós mesmas, para nossa mãe e para nossa relação com a nossa mãe, tá bom? Tudo bem, Betânia? Fiquem à vontade aí, se quiser perguntar, tá? Hoje nós estamos falando sobre a relação entre a mãe, a mulher e o feminino, tá bom? E aí, uma outra questão que é importante, né? Que a gente já até falou em outras lives aqui do meu lugar feminino, acho que até já falei também lá no quadro Mães Curadas, Filhos Livres, sobre o né, como que precisa ser essa relação com a nossa mãe, para que a gente consiga, então, fazer esse movimento desse acesso a essa sabedoria feminina, né, essa conexão com o nosso feminino. Então, precisa ficar claro aqui pra gente que não se trata de ser amiga da mãe, de ter uma relação maravilhosa ou não. Então, a gente precisa simplesmente compreender se a gente consegue assumir o nosso lugar de filha com relação à nossa mãe, né? Então, para que a gente consiga acessar essa sabedoria feminina mesmo, quanto mais no nosso lugar a gente estiver, especialmente quanto mais no nosso lugar com relação à nossa mãe, né, aos nossos pais, mas hoje a gente está falando aqui com a nossa mãe, melhor pra gente, né? E o que seria esse lugar? Seria simplesmente a gente dar conta de ser apenas a filha da nossa mãe, né? O que significa isso? Compreender que ela é a mãe e nós somos as filhas, né? Que nós recebemos a vida através dessa mulher, dessa mãe, e não existe nada maior do que isso, o fato dela ser a nossa mãe, né? E a gente ter recebido a vida através dela. E o que essa mulher, que é a nossa mãe, o que ela faz enquanto mulher, enquanto ser humano, né? As ações, o que ela dá conta de fazer, não é da nossa conta. Então a gente precisa aprender a separar aqui a mulher da mãe, né? A gente precisa começar a dar conta de fazer essa separação. E o que seria isso na prática, então, né? A gente suspender todos os nossos julgamentos com relação à nossa mãe, suspender as críticas, as reclamações, as exigências, né? Também entender que a gente não deve, não precisa, né, ter pena da nossa mãe, não precisamos nos intrometer na maneira com que a nossa mãe é ou deixa de ser, no relacionamento de casal dela, né? Simplesmente deixar que ela seja do jeito dela, sem querer que ela seja diferente do que ela dá conta de ser, sem querer, inclusive, que ela queira ser mais feliz, mais saudável ou qualquer outra questão
né? Ou seja, deixar que ela seja exatamente do jeito que ela dá conta de ser, tá bom? A Betânia perguntou. E as mulheres do lado do pai? Também temos que ter essa conectividade? Sim. Uhum. Na verdade, são todas as mulheres, sabe? A gente, primeiro, eu gosto de fazer, quando eu trabalho isso, eu faço sempre assim, primeiro. Primeiro, eu entendo que eu preciso me conectar com a minha mãe, para a partir dela, me conectar com todas as mulheres que vieram antes dela. Mas também, né, através do meu pai, eu me conecto com todas as mulheres que vieram antes dele também, né? A mãe dele, a minha avó paterna, as bisavós, as tataravós, todas elas, tá? É importante a gente se conectar. Elas chegam até mim através do meu pai, através da minha relação com o meu pai. Mas, se eu não tiver uma relação, de alguma maneira, bem resolvida com a minha mãe, eu não consigo conectar com as mulheres em geral. Então, independente de entender que essas mulheres chegaram até mim, né, por parte paterna, através da minha relação com o meu pai, mas eu preciso olhar em primeiro lugar para a minha mãe, porque ela representa a minha conexão, em primeiro lugar, com o feminino, tá? Mas precisamos fazer sim com todas essas mulheres que vieram antes também da nossa parte do pai, porque elas são igualmente importantes e nos influenciam, tá? É importante essa pergunta porque a gente fica falando sempre muito sobre essa questão da mãe, né, do feminino com a mãe, mas também as mulheres por parte do pai são importantes, tá? E aí, outra questão que eu gosto de trazer, né, a parte então assim, pensando eu como mulher, a minha relação com a minha mãe, e agora como que a minha relação também com a minha mãe pode interferir diretamente no feminino e a maternidade também, né? Como que a maternidade pode também influenciar na minha relação com o feminino, né? Então, quando eu me torno mãe, é assim que eu enxergo. Algo na minha relação com o feminino também muda. Claro que já vinha desde antes, né? Quando eu sinto o desejo de ser mãe, isso já começa, né? As coisas já vão mudando, mas quando eu experimento a maternidade, então a minha relação com o feminino muda também. Eu consigo me conectar mais com o feminino. E como que isso acontece? De várias maneiras, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a maternidade, ela traz em si uma oportunidade da gente exercitar várias características que são características próprias do feminino, né? Como o cuidar, o nutrir, o acolher, né? Isso é muito próprio do feminino, os homens também têm, porque os homens também têm energia feminina, né? Mas essas são características próprias do feminino, né? Que a gente faz com muita facilidade, enfim. E então a maternidade nos possibilita conectar com essa essência feminina do cuidar, do acolher, do nutrir, né? Então já é um exercício enorme para a gente se manter conectada aí com o nosso feminino. Mas eu percebo que a maior oportunidade é que quando a gente se torna mãe, algo na nossa relação com a nossa própria mãe muda, né? De modo geral, a maioria das mulheres que se torna mãe, em algum ponto, ela começa a enxergar também a sua própria mãe de uma maneira diferente, né? A partir do momento em que ela se torna mãe. Geralmente a gente consegue reconhecer pelo menos um pouco mais a grandeza da nossa própria mãe, né? Por outro lado, muitas de nós acaba precisando mais quando é possível, né? De pedir ajuda para essa mãe, para nossa mãe. Muitas vezes, enquanto a gente não tem filhos, é mais fácil a gente conseguir não pedir ajuda para a mãe. Mas quando essa mãe está presente, é possível ela ajudar, ela está próxima. Quando a gente se torna mãe, a gente acaba se conectando com a nossa mãe porque a gente acaba precisando mais dela, né? E isso vai nos ajudando a conectar com a nossa mãe, que nos ajuda a conectar com o feminino, com as mulheres que vieram antes de nós. Então, a maternidade, eu enxergo ela como uma grande porta, né? Um portal mesmo de transformação também com a nossa conexão com o feminino. Não resolve tudo não, claro que não, tá? É muito além disso.
mas ela é uma grande oportunidade se a gente estiver atenta a isso também para nossa conexão com o nosso feminino.